Caríssimos e caríssimas, graça e paz vos sejam multiplicados. Já estamos na lição 4. Saul, somente ser escolhido não faz diferença. Nós estamos na lição 4, que traz o texto de dia na seguinte perspectiva: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. 1 Samuel 15:11. A síntese da lição: em sua soberania, Deus pode rejeitar pessoas que escolhem desobedecê-lo, ainda que tenham sido chamados por uma grande obra. Os objetivos é refletir a respeito da chamada e escolha de Saul para ser o primeiro rei de Israel, mostrar os erros cometidos por Saul durante o seu reinado e saber como foi o término deste catastrófico reinado de Saul. Saul era um jovem alto, forte e também tímido, pois quando aclamado rei, se escondeu sobre a bagagem. Ele foi ungido por Samuel, sendo assim consagrado por Deus para exercer o seu reinado. Mas não demorou muito para tornar-se desobediente, deixando de cumprir aquilo que fora ordenado pelo Senhor. Como consequência da sua desobediência, o Espírito Santo o deixou. 1 Samuel 13, 13 e 14. Então ele passou a ser atormentado por um espírito maligno, tendo seu coração totalmente corrompido. O exemplo de Saul nos mostra que não basta ter uma chamada do Senhor, é preciso ser obediente em todo o tempo, pois isso certamente garantirá a presença e a orientação dele conosco. O texto bíblico da lição de hoje é 1 Samuel 13, verso 8 ao 14. Leia em sua Bíblia ou na sua lição bíblica. Vamos para a lição de hoje. A palavra de Deus mostra exemplos de pessoas que começaram bem e terminaram mal. Nessa lição, veremos o primeiro rei de Israel, Saul. Escolhido e ungido por Deus, pelo profeta Samuel, ele se deixou levar pela desobediência ou pela obediência parcial, pelo ciúme, pela inveja e acabou sendo substituído. Veremos que Deus não possui predileção por pessoas que desprezam a obediência e que pouco caso faz daquilo que ele diz. Primeiro tópico da lição: um início sobrenatural. Para que entendamos a história de Saul, é preciso ver que a lei de Moisés disse a respeito da futura monarquia. Se antes de ser um futuro, os hebreus desejariam governadores monarcas, Deus lhes disse, pelo ministério de Moisés, antes de entrarem na terra prometida: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus e a possuíres, e nelas habitares, e disseres: porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações estão em redor de mim, porá certamente sobre ti um rei, aquele que escolheu o Senhor teu Deus dentre os teus irmãos, porás rei sobre ti. Não poderás pôr por homem estranho sobre ti, que não seja dos teus irmãos. É o texto de Deuteronômio 17, versos 14 e 15. Deus deixou claro o caminho para a implantação da monarquia em Israel. Ele já sabia, em sua onisciência, que o povo iria pedir um rei, e as normas foram claras. Esse rei seria escolhido pelo Senhor e deveria ser um hebreu. Não poderia ser um estrangeiro governando o povo de Israel. Dizer que Saul não foi escolhido por Deus é uma declaração que precisa ser avaliada à luz das Sagradas Escrituras. De acordo com o livro de 1 Samuel, o povo pede um rei, capítulo 8, verso 5, cumprindo-se o que Deus disse ou predito, melhor dizendo, lá em Deuteronômio 17. E o Senhor concede a realização desse pedido. 1 Samuel 8, 22. O Eterno se encarregou de revelar a Samuel quem seria o primeiro monarca dos hebreus. Abre aspas. Porque o Senhor o revelara aos ouvidos de Samuel um dia antes de Saul viesse, dizendo: amanhã a essas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo, o povo de Israel. E ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. 1 Samuel 9, 15 e 16. Esses textos deixam claro que Deus conduziu as circunstâncias. Samuel também compreendeu que o Senhor havia escolhido a Saul como rei de Israel.
O texto diz ainda que Saul havia ungido ou seria ungido para trazer livramento ao povo de Israel contra os filisteus. Tais declarações e a forma como tudo aconteceu mostra que Saul foi escolhido por Deus. Saul recebeu um lugar de honra numa refeição em que Samuel havia convidado 30 homens. 1 Samuel 9:22. Após isso, Samuel diz que Saul foi escolhido por Deus. 1 Samuel 10:1. E acrescenta que as jumentas de Quis, pai de Saul, foram achadas. 1 Samuel 10, verso 2. E que ele encontraria um grupo de profetas profetizando logo em seguida e se tornando um novo homem. 1 Samuel 10:6. Eu já fiz até um vídeo a respeito de toda essa passagem. Eu vou colocar aqui em cima o link para vocês verificar. As orientações divinas era que após esses sinais se cumprirem, Saul saberia que Deus era com ele. Esses sinais se cumpririam no mesmo dia. 1 Samuel 10:9. Deus não apenas escolheu a Saul, mas mostrou por sinais que estaria com o primeiro rei de Israel. Samuel convocou o povo em Mispa e lá mostrou o seu rei, Saul. Ele era um homem alto, mas estava escondido entre as bagagens. Foi necessário que Deus apontasse a Samuel que Saul estava escondido entre as bagagens, mesmo tendo se escondido. Saul foi aclamado pelo povo com palavras: viva o rei. 1 Samuel 10:24. E a palavra de Deus registra que os filhos de Belial desprezaram a Saul. 1 Samuel 10:27. Esses textos deixam claro que Saul foi escolhido por Deus, não apenas pela revelação dada a Samuel, mas também pelos sinais que se seguiam da parte do Senhor, que escolhe e é Ele mesmo que mostra os sinais da sua escolha. Vamos para o tópico 2. Cometendo erros no meio do caminho. Querido e querido, atentai-vos a essa lição, é de suma importância. Apesar de todos os sinais demonstrados e de toda a honra e autoridade dadas por Deus a Saul, Saul desobedeceu ao Eterno. Diante de uma batalha contra os filisteus, Saul descumpriu a ordem de Samuel de esperar o retorno do profeta para oferecer sacrifício. Saul mesmo sacrificou sem ter autorização de Deus para fazer esse exercício e recebeu dura resposta. 1 Samuel 13, 13 e 14. Em outra ocasião, Deus havia dito a Saul, por intermédio de Samuel, que o rei aniquilasse os amalequitas, aquele povo que se pôs contrário aos israelitas por ocasião da saída do Egito, e isso deixou Deus indignado. A hora do julgamento dos amalequitas havia chegado e Saul deveria executar o juízo contra aquela nação. E o que Saul fez? Atacou os amalequitas, mas deixou vivo o rei e o melhor das ovelhas e do gado. Em sua perspectiva, não se podia matar um rei e o gado poderia ser usado no sacrifício ao Senhor. Mas não foi isso que o Senhor ordenou. Saul havia obedecido parcialmente e para Deus isso é uma desobediência. Abre aspas, arrependo-me de te haver posto Saul como rei de Israel, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. 1 Samuel 15:11. O peso da atitude errada de Saul é visto nas palavras de Samuel. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, e também te rejeitou a ti, para não sejas rei. 1 Samuel 15, 22, 23 registra essa dura repreensão. O Senhor havia decretado o fim do reinado de Saul. O Deus que escolhe é o mesmo Deus que pode rejeitar uma pessoa por causa das suas próprias atitudes. O Deus que escolhe é o mesmo que mostra sinais das suas escolhas. Em uma guerra, os soldados precisam estar alimentados para que possam se manter em combate. Saul também deixou a desejar quando, exausto depois de uma guerra contra os filisteus, decretou que quem comesse pão até a tarde daquele dia seria tido por maldito. Jonatas, seu filho, provou mel naquele mesmo dia, sem saber do que seu pai falara,
E se não fosse o povo para preservar a vida do jovem, Saul teria matado seu próprio filho por um voto impensado, feito no momento de estresse de guerra. Saul se sentiu incomodado após a vitória de Davi sobre Golias, com o cântico das mulheres que atribuíram um valor maior para a vitória do adolescente, e procurou matar a Davi. Em sua busca desenfreada por matar o jovem pastor, e agora era um guerreiro, Saul ordenou a morte de 85 sacerdotes e de todos os habitantes da cidade de Nob, porque Davi havia fugido e passado daquela localidade. 1 Samuel 22, versos 18 e 19. Terceiro tópico dessa lição, um fim desastroso para o primeiro rei de Israel. O preço de não se ouvir e obedecer a Deus. Esse preço de tanta indiferença para com as pessoas de Deus resultou no silêncio do Eterno para com Saul. O princípio vale a pena observar para os nossos dias. Para que buscar orientação do Senhor se essa busca não é acompanhada na mesma intensidade pela obediência? Deus não se revela para satisfazer nossa curiosidade, e sim para que cumpramos o seu projeto neste mundo? O Pai Celeste nos concede claramente o poder da escolha, mas igualmente as consequências da responsabilidade. Em nada tal fato fere a soberania de Deus, pois ele permanece soberano, ainda que obedeçamos ou não os seus desígnios. Quem perde a oportunidade de ser usado pelo Senhor é quem rejeita o projeto dele para a sua vida. Saul, diante da batalha contra os filisteus, que seria sua última, resolveu procurar uma feiticeira para que lhe servisse de mediadora com o sobrenatural. Ele havia consultado o Senhor, mas não obteve resposta por nenhuma das formas costumeiras, como vai dizer 1 Samuel 28:6. O preço a ser pago pela desobediência foi o silêncio de Deus, evidentemente. O silêncio divino não fez com que Saul buscasse o Senhor e lhe obedecesse. Lamentavelmente, não são poucos os que buscam respostas de Deus sem querer buscar da mesma medida a sujeição aos seus desígnios. Mas Saul ainda queria respostas. Ele iria provavelmente para a guerra e foi buscar na feiticeira uma palavra favorável. 1 Samuel 28:7. Contando com a ajuda dos seus servos, achou uma feiticeira e o preço do seu pecado foi a morte. Seu destino foi tão grande, o seu desatino, aliás, foi tão grande que ele mencionou o nome do Senhor para garantir à feiticeira que não a mataria. Abre aspas. Então Saul lhe jurou pelo nome do Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobreviverá, ou sobrevirá por isso. 1 Samuel 28:10. Ele usou o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso, para chancelar o mal. Tão grande era a distância do Eterno. Saul termina sua história dando um fim à própria vida. Após deixar de ouvir as orientações de Deus, Saul se viu sozinho, cercado por inimigos. Perdeu 3 de seus filhos na batalha antes de se matar e deu fim à sua vitória. Ou, melhor dizendo, e deu fim à sua história de uma forma muito triste. Cremos que esse não era o projeto de Deus para Saul, quando o Eterno o escolheu e o ungiu para o ministério, pelo ministério de Samuel. Se ele tivesse respeitado os mandamentos do Senhor, seu reino seria confirmado para sempre. A cada momento somos desafiados a ser obedientes a Deus e precisamos entender que uma decisão errada pode nos levar a outra decisão errada, tirando-nos do centro da vontade do Senhor. Se formos atentos ao que Deus fala e apresentarmos nossas decisões a Ele, não teremos dificuldade em cumprir a vocação para a qual fomos chamados. Caríssimos e caríssimas, pense o que conta no final da nossa história: o início da nossa caminhada ou a forma como terminamos nossos dias? Conhecer como a bênção de Deus é necessário tanto para ser fiel a Deus durante no nosso ministério, até mesmo inclusive ao final.
1 Samuel capítulo 10, verso 6. Como podia Saul estar tão cheio do Espírito e posteriormente cometer atos tão malignos? Durante todo o Antigo Testamento, o Espírito de Deus vinha sobre os indivíduos temporariamente para que Deus pudesse usá-los para os grandes atos. Isso acontecia frequentemente com os juízes de Israel, quando foram chamados por Deus para resgatar a nação. Juízes 3, 8 a 10. Essa não era uma influência permanente, mas uma manifestação temporária do Espírito de Deus. Em algumas ocasiões, no Antigo Testamento, o Espírito até mesmo veio sobre incrédulos para capacitá-los para tarefas comuns. O Espírito dava à pessoa o poder de fazer o que Deus pedia, mas isso nem sempre produzia os outros frutos do Espírito, tais como autocontrole. Nos seus primeiros anos como rei, Saul foi uma pessoa diferente como resultado do trabalho do Espírito nele. 1 Samuel 10, do 1 ao 10. Mas, à medida que o seu poder crescia, também crescia sua soberba. Depois de algum tempo, ele se recusou a buscar a Deus, o Espírito o deixou. 1 Samuel 16, 14, e sua boa atitude desapareceu. Toda essa lição nos traz ensinamento profundo para permanecermos cheios do Espírito Santo. E assim, concluímos a nossa lição dizendo que ser escolhido por Deus para a obra ou ministério não nos isenta de andar de acordo com os padrões de Deus. Saul obteve do Eterno uma chamada que foi confirmada inclusive por sinais. Entretanto, ele perdeu o reino ao não andar de acordo com as orientações do Senhor. Não basta apenas ter uma chamada do Senhor. É preciso ser obediente em todo o tempo, pois isso certamente garantirá a contínua presença e a contínua orientação dele conosco. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, a sua classe, a sua família, enfim, tudo aquilo que você colocar à mão. Que os nossos olhos estejam abertos, guiados pelo Espírito Santo, orientados na palavra do Senhor. Eu sou o professor Daniel Ramos e quero te pedir, não deixe de se inscrever em nosso canal. Deus abençoe a sua vida. Obrigado.